Meus amados, boa tarde. Quero agora, mais uma vez, falar com vocês sobre casamento, sobre relacionamentos conjugais. A minha palavra agora dirige-se aos maridos, baseado no capítulo 3 da primeira epístola de Pedro, o verso 7. E diz assim este verso: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O apóstolo Pedro está falando para maridos crentes, que têm suas esposas crentes ou não. O apóstolo Pedro está também preocupado com o casamento, com o lar, com a família, com o relacionamento conjugal. Não passa na cabeça dos apóstolos esses casamentos conturbados, problemáticos, esses casamentos com dificuldades, relacionamentos conjugais terríveis. Sabe por quê, meus queridos? Porque o casamento pode ser feliz, pode ser um pedacinho do céu, pode ser uma sala VIP do céu. O casamento pode ser uma bênção e pode se tornar um exemplo para muitos outros. E cabe a você, meu querido irmão que é casado, pensar nessas palavras que o apóstolo Pedro falou, inspirado por Deus. Aqui não era a palavra de um homem, era a palavra de Deus, a inspiração de Deus, onde Pedro falou e pela graça de Deus foi escrita para que eu e você pudéssemos estar atentos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Qual é a vida comum do lar? A vida comum do lar é o marido chegar em casa depois de um dia de trabalho, abraçar a sua esposa, a esposa preparar o alimento, a janta, e ele saborear juntamente com os filhos, alegres, depois conversarem, ter uma boa comunicação, ir para a cama, se deitar e repousar. No outro dia, o café da manhã, com muita alegria, pessoas sorrindo, um vai trabalhar, o outro vai fazer outra coisa, os filhos vão estudar, as criancinhas vão brincar, mais um dia se passa, e assim a semana, chega o final de semana, aquela alegria, as pessoas indo para a igreja, adorar a Deus, servir a Deus. Isso é uma vida comum do lar. Qual é a vida incomum do lar? O que é incomum? O que é incomum é o marido brigar com a esposa, é ficar reclamando do que ela fez ou o que deixou de fazer, é ficar dando bronca nas crianças à toa, de graça. O que é incomum no lar e o que deve ser incomum no lar é a traição, é o marido olhar para a mulher do vizinho e desejá-la. O que é incomum do lar, meus queridos, são as desavenças constantes, as brigas constantes, as rixas que parecem não ter fim. O que não é comum do lar e nem deve ser comum do lar são essas intrigas, marido de cara feia para a mulher e não se comunica, um fala uma coisa e o outro entende outra. Isso é incomum, nada, não deveria ser assim, nem pode ser assim. Mas infelizmente, o que é que estamos vendo na maioria? O que é incomum se tornou comum, e o que deve ser comum, o amor do marido para com a esposa, aquele amor que ele tinha quando a conheceu lá na sua juventude, é o que deve ser comum. O que é comum, que é aquela alegria, se tornou raro. O apóstolo Pedro diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E ainda mais, tendo um discernimento, é o que o apóstolo Pedro diz, com discernimento e tendo em consideração para com a esposa, para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Marido e mulher são um. Mas assim como o nosso corpo temos parte mais sensível do que outra, assim no relacionamento conjugal,
a parte mais sensível desse relacionamento é a esposa. Não é que ela é menor do que ele, nunca foi. Homem e mulher são iguais perante Deus, perante a sociedade, perante todos. Mas ela é mais sensível, é mais delicada, ela é mais sentimental. Ela muitas vezes chora mais do que o marido. Ela é mais preocupada com pessoas, com relacionamentos, enquanto que o marido é mais preocupado com coisas, com trabalho, com objetos. O marido precisa ter esse discernimento, que aquilo que muitas vezes ele falaria para um outro homem, ele não vai se ofender, a mulher se ofende. Aquilo que ele fala para o seu companheiro e ele leva na boa, a mulher não leva na boa. O marido precisa ter tato para conversar com a esposa, antes de falar qualquer coisa, antes de lhe dirigir a palavra, ele precisa ter o tato, ele precisa ter o discernimento, a parte mais sensível, a parte mais frágil. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo e que eu e você, meu querido irmão, precisamos ter cuidado. Você precisa de bom relacionamento com a sua esposa. É ela que te ama, é ela quem dorme com você, é ela quem faz sua comida, é ela quem lava sua roupa. É ela quem cuida de você quando você está enfermo. É ela quem se preocupa quando você faz uma viagem e ora pedindo que Deus lhe guarde nessa viagem. É ela que enquanto você está deprimido, triste, ela se preocupa, o que foi meu amor, o que foi meu benzinho, o que foi, o que está se passando é ela. Você acha que as outras mulheres de fora estão preocupadas com você? Não, não estão. Por esse motivo, meu querido irmão, você que é casado, dê uma examinada no seu casamento. Viva a vida comum, não a incomum, do lar. Lembre-se que a sua esposa não é você. Você e ela fazem um. Vocês dois se completam. Ambos são totalmente diferentes, mas se completam. Mas lembrem-se, todos os maridos, que a mulher é a parte mais sensível, é mais frágil nesse sentido. E nós precisamos ter cuidado para não feri-la, para não machucá-la. Viva a vida como do lar, com discernimento. Tenha consideração para com a vossa mulher. Considere. Ela é sua esposa. Você a tirou da casa do pai dela, da sua família. Há uma obrigatoriedade de você amá-la, respeitá-la, doar-se por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. O apóstolo Pedro acrescenta mais uma informação. Ele diz: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Tratar a esposa com dignidade é mais do que obrigação, é nosso dever. O marido tratar a esposa com dignidade, queridos, isso é dever de todo marido. O marido deve dar o valor devido à sua esposa, reconhecer que ela é sua esposa. É osso do mesmo osso, carne da mesma carne. Ambos estão caminhando para o céu, herdeiros da mesma graça de vida. Queridos homens casados, nós podemos evitar muitos problemas, muitas dificuldades para com nossos filhos, dando bons exemplos aos vizinhos, sendo instrumentos de bênção na sociedade de forma geral, podendo ser instrumentos na casa de Deus. Porque o apóstolo Pedro vai acrescentar uma informação, e essa é de suma importância. Você, querido marido, escute o que é que a palavra de Deus diz, para que não se interrompam as vossas orações. O apóstolo Pedro diz que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido, para que, se ele não obedece à palavra ainda, possa fazê-lo por meio do comportamento da sua esposa e sem palavra alguma. Agora o apóstolo Pedro diz para os maridos: tratem suas esposas com dignidade, com respeito, com consideração, com discernimento, viva a vida comum do lar, para que as suas orações não sejam interrompidas.
O que o apóstolo Pedro quis dizer? Ele quis dizer uma coisa que a Bíblia toda diz. Para que nós tenhamos um bom relacionamento vertical, um bom relacionamento com Deus, precisamos ter um bom relacionamento horizontal, um bom relacionamento com o nosso próximo. E o nosso próximo mais próximo é a nossa esposa. Trate a sua esposa com dignidade. Ame-a, respeite-a, a bem das vossas orações, para que elas não se interrompam. Você, querido irmão, você que trata bem sua esposa, você vai orar, vai clamar, e Deus estará com seus ouvidos atentos à sua oração. Agora, quando você está com problemas graves com sua esposa, ou não graves, o texto aqui já está nos mostrando, para que não se interrompam as vossas orações. E se tem uma coisa que nós precisamos ter aqui muito bem e eficaz, são o canal, né, de orar. A nossa oração está livre de qualquer impedimento para que Deus ouça, para que Deus atenda. Que Deus te abençoe, querido homem que está aí com dificuldade no seu casamento, sua esposa triste com você. Comece com você. Comece a viver a vida comum do lar. Evite as contendas, evite as brigas. Saiba que sua mulher é mais sensível, ela vai chorar mais, ela vai sentir mais, ela vai ter muito mais dificuldades de esquecer os traumas que nós lhe impomos. Ela esquece bem menos das dificuldades que lhe são atingidas, mas ela é assim. Deus a fez assim, precisamos entender isso, para que a sua oração não seja interrompida. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, no nome de Jesus. Amém.